Então vamos lá. Próxima dica. Tá, agora eu vou fazer um conjunto de dicas relacionadas aos elementos técnicos do processo, né, de produção da imagem que se você se atentar, você vai ter um resultado muito mais qualificado, tá bem? Depois eu vou reforçar isso com um tutorial a respeito do uso da câmera do celular, tá bom? Vamos lá, a sexta dica então é iluminação, né? Então, o que a gente vai trabalhar aqui, ó? Perceba inicialmente o ambiente onde você está. Como está a luz desse ambiente, sabe? Às vezes você está dentro de casa. E aí, uma dica que serve também para pensar as videoaulas. Como é que eu posso estabelecer um sistema de iluminação de 3 pontos? Isso é uma coisa que ou você vê a nossa aula a esse respeito, ou você pode pesquisar na internet. Iluminação de 3 pontos. Tem gente que trabalha com iluminação de 4 pontos. Mas que é o quê? É o básico para a gente ter um mínimo de qualidade para o resultado final da imagem, tá? Então, por exemplo, nesse momento eu tenho aqui uma fonte de luz principal que está me iluminando, tá? Tenho uma fonte de luz secundária que chega aqui pelo outro lado aqui, que pega o meu rosto, ela é um pouco mais fraca, estabelece um contraste entre um lado e outro da câmera, né? do rosto. Aí eu tenho uma luz, geralmente a gente trabalha com uma luz de fundo, né? Uma backlight, uma luz que vai delinear o contorno aqui do meu rosto, do meu corpo. Vai me diferenciar do fundo. Isso gera, nesse caso, como você está vendo aqui, uma profundidade de campo, né? E aí estabelece o primeiro plano para que eu converse com você. Isso deixa a experiência audiovisual mais agradável, sabe? E tem outras pessoas que trabalham com um outro ponto de luz, não só para delinear o meu contorno, apontada aqui para as minhas costas, mas também para o fundo, né? Nesse caso, eu não estou trabalhando com uma luz de fundo, aqui não tem uma luz aqui nas minhas costas, e tem uma luz ali que vem da janela, né, que ilumina toda a sala, mas ao mesmo tempo já, enfim, também delimita aqui os meus contornos, né? Então, perceba, eu não estou trabalhando exatamente com digamos assim, aquele regramento profissional de um set de cinema. Então é importante que você saiba como é que funciona, mas você vai poder se adaptar dentro do contexto que você tem, sabe? Com os equipamentos que você tem. E aí pode ser que em algum momento, por exemplo, você esteja trabalhando no modo presencial e você vai entrevistar, por exemplo, a diretora da escola. As crianças querem falar com a diretora da escola. Como é que é essa sala? Né? Onde que você está em termos de iluminação? Onde é que você está? Dá para abrir fontes de luz? Onde que estão essas fontes de luz? Onde estão as janelas? A luz da sala, ela é forte o suficiente para poder iluminar? A gente precisa de um abajur? Como é que a gente organiza essas fontes de luz para que a gente tenha um bom resultado? Tá? Então esse é o primeiro aspecto, né? Então, primeiro é importante absorver minimamente o saber necessário para que você entenda como organizar essas fontes de luz, tá? E a outra coisa é saber improvisar com os equipamentos que você tem. Perceba que o que a gente está falando no final das contas é estabelecer uma espécie de controle sobre a iluminação, né? Um set de cinema tradicional, feito em estúdio principalmente, né? Uma produção audiovisual em estúdio, ela controla totalmente, né, as fontes de luz e a incidência da luz sobre os objetos e as pessoas que estão sendo filmados, né? Quando a gente trabalha no chão da escola, muitas vezes é impossível ter esse controle da luz, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que basicamente saber como é que funciona, como é que a gente pode potencializar. Então isso que eu falei, de ter uma fonte de luz principal, uma fonte de luz secundária, luz delineando o contorno, enfim, luz no ambiente atrás para poder gerar uma profundidade de campo. Então isso é o básico, tá? Para que quando você estiver no chão da escola, você não vai poder de fato efetivamente controlar todas as fontes de luz, mas você vai saber lidar com as fontes de luz que já são presentes, né? Seja a fonte de luz da janela, se você vai para o pátio, se você está trabalhando ao ar livre, se você vai embaixo de uma árvore. Então, o que está configurando ali as influências, né? Em termos de iluminação, né? Quais são as fontes que influenciam aquele quadro que você está produzindo, aquela imagem que você está produzindo, e como é que você pode trabalhar para poder influenciar. Você pode trabalhar com algumas estratégias de rebater a luz ou difundir essa luz, né?
Por exemplo, se eu pego um pedaço de isopor, o isopor mesmo, ou se eu colocar aqui um papel alumínio nele, sabe? O que acontece? A luz que chega num determinado ponto, eu posso espelhar, né? Eu posso direcionar ela para o objeto que está sendo filmado e assim ampliar a incidência da luz naquele quadro, né? Naquela imagem que eu estabeleci. Ou então eu posso trabalhar com um difusor de luz, né? Por exemplo, eu colocando uma folha de papel na frente de um abajur, ou eu posso cobrir uma lâmpada colocar entre a lâmpada e o objeto, eu posso colocar um lençol, uma camiseta branca, e aí isso vai evitar que aquelas marcações no rosto das sombras que são estabelecidas, né, fique aquela luz muito dura, sabe? A luz muito forte. A luz que vai chegar é uma luz mais suave, e aí a imagem vai ficar mais interessante, mais bonita, tá? Então, assim, entendendo essas possibilidades, você vai saber improvisar. E com isso a qualidade final dessas imagens vai ser muito boa. Um outro aspecto importante que eu vou demonstrar para vocês quando fizer o vídeo de tutorial do celular é o contra-luz e o a favor da luz, né? Quando a gente estabelece ali uma composição de quadro, né? uma imagem que o objeto, a pessoa, principalmente a pessoa, fique contra a luz, o que isso quer dizer? Que a câmera está filmando a pessoa e atrás tem uma fonte de luz muito forte. Tá? Então a câmera está frontalmente, né, contra uma fonte de luz e aí a pessoa entra no meio da fonte de luz e a câmera para poder falar. O que vai acontecer? É bem provável que a pessoa vai ficar escura, né? Vai ficar tudo escuro, vai ficar tudo preto. E aí não vai dar para ver nada, não vai dar para ver o que a pessoa está falando, o rosto da pessoa, enfim, vai virar uma grande silhueta, né? Como é que a gente resolve isso? Invertendo o processo. Então a fonte de luz tem que ser atrás da câmera. A fonte de luz principal tem que estar atrás da câmera, principalmente para gravações em ambiente ao ar livre, né? Ou então quando você está numa sala, tem uma grande janela, por exemplo, sabe? Então como é que você faz? A fonte de luz está atrás da câmera e você a pessoa filmada está de frente para a fonte de luz, mas a lente da câmera está a favor da luz, entendeu? Então eu vou mostrar isso depois no vídeo de tutorial, aí você vai poder visualizar com mais clareza, tá certo? Então, bom, quanto à iluminação, trouxe aqui umas dicas básicas, eu não estou demonstrando tudo aqui, porque não é o propósito desse vídeo, mas estou te dando dicas para que você também possa pesquisar o que é um rebatedor, o que é um difusor de luz, o que é um sistema de iluminação de 3 pontos. Vai atrás, a gente também vai produzir vídeos a esse respeito, mas você já pode agora ir conhecer mais, entendendo, para poder dominar esses processos técnicos e quando chegar a hora, você sabe fazer pequenos ajustes para poder qualificar o resultado final das suas imagens nas suas práticas na escola ou nas comunidades, tá bem? Então vamos para a próxima dica. A próxima dica aqui tem a ver com a composição, tá? Algumas coisas eu já toquei lateralmente, mas eu vou focar nisso agora, tá? A composição, ela tá ligada digamos assim, como você de fato, né, o que você escolhe para que esteja dentro desse quadro, tá? Qual é a disposição dos elementos, sabe? Qual é o formato da imagem que você vai escolher, sabe? Como é que você vai organizar o ambiente, como é que você vai se relacionar com os elementos de composição, que a gente já falou sobre isso aqui no curso. Então, tu vai lá na videoaula correspondente, você vai entender um pouco sobre os elementos que constituem a imagem, né? Como, por exemplo, luz e sombra, cores, texturas, figura, fundo, né? A disposição dos objetos e das pessoas no quadro, se fica mais para o lado, se fica mais centralizado, sabe? Enfim, então tem uma série de elementos que constituem a composição da imagem que é importante que você conheça para que você estruture a composição, tá? Bom, dicas muito rápidas, assim. É muito comum que a gente trabalhe com celular no formato horizontal, né? O formato vertical, né? E aí vai lá o William Bonner, né? Fala, não só o William Bonner, né? Mas outras pessoas falam, o formato certo é esse, é horizontal. Não, minha gente, não tem formato certo. Depende para onde você está filmando, para compartilhar onde, né? Qual é o objetivo que você quer com esse tipo de imagem? Por exemplo, se eu quiser produzir uma imagem para um Stories do Instagram, né, ou para o TikTok, eu vou fazer com a câmera em pé,
né? Com a câmera no formato vertical. Se eu quiser produzir vídeo para o YouTube, geralmente a gente usa o horizontal, mas já tem hoje a opção do próprio YouTube de você filmar em vertical e depois aperta o botãozinho e ela ocupa toda a tela do celular. Então, assim, essa imagem vai ser vista onde? Prioritariamente, né? É para a gente exibir num projetor na escola. Então, a janela do projetor é aquela janela mais retangular, horizontal, né? Então, a gente trabalha com esse formato, se for esse o propósito, sabe? Ou então, não, você quer fazer, por exemplo, um trabalho que seja com a janela majoritariamente horizontal, mas no meio do filme que você estiver fazendo, você quer demarcar esse contraste. Você quer, de fato, demonstrar que uma imagem está sendo feita com o celular. Então, aí você pode, sim, no meio do filme lá que você está fazendo, colocar a imagem vertical. Isso não tem nenhum problema do ponto de vista estético. Isso de dizer que é uma regra, que fica melhor, o jeito certo é horizontal, é uma besteira. O que importa é que você saiba o que você está fazendo, para que você está fazendo e também para quem você está fazendo prioritariamente. É claro que esse trabalho, por ser um trabalho audiovisual que provavelmente vai para o YouTube, né? E isso pode ganhar o mundo, né? Com exceção das videoaulas que você faça ali para um propósito mais interno da escola, tá bem? Então, pensa um pouco sobre isso, né? E aí tem a questão da própria composição dos objetos. Por exemplo, eu estou aqui, né, passando a quarentena na casa da minha mãe e estou filmando aqui na sala. Na verdade, eu estou na cozinha, mas o que você está vendo aqui atrás de mim é a sala, né? Assim, parece que está tudo espontâneo, mas não, eu tirei um objeto ou outro, sabe? Eu configurei de um jeito para que fique relativamente harmônica essa imagem, sabe? Então, isso é importante, porque de um lado a gente tem um controle total da ambientação do quadro, né, da imagem que a gente está produzindo. Isso muitas vezes, dependendo dos seus objetivos, pode não ser bom, sabe? Porque às vezes o que você quer trabalhar é a dimensão da espontaneidade, principalmente no trabalho educativo, não é verdade? Tipo assim, eu quero fazer um trabalho de me adentrar nos quintais ou no ambiente doméstico, por exemplo, de um avô, de uma avó, de uma das crianças da minha turma. A gente já fez muito isso, né? Então, assim, não cabe, nesse caso, a gente controlar o ambiente que a pessoa ali construiu para ela mesma, sabe? Não faz sentido, né? A gente vai lá justamente para... Por exemplo, a gente fez um trabalho que a dona Teca e a dona Maria, duas senhoras, né, dos ancestrais ali da comunidade quilombola, receberam as crianças no quintal para poder fazer brincadeiras, né? Brincadeiras antigas. Não faz nenhum sentido a gente chegar na casa delas e ficar mudando as coisas de lugar para que o quadro fique harmônico, porque o objetivo dessa imagem é justamente capturar, né, registrar, conseguir de algum modo trazer para dentro do quadro essa espontaneidade, que não se dá apenas com a composição, mas se dá também com a pessoa que está sendo filmada ficar à vontade, né, para poder falar de uma maneira que de fato ela expresse, né, o seu ser e não fique aquela coisa dura e travada como a gente vê muitas vezes no jornalismo e nos documentários mais tradicionais, né? Então esse é um aspecto muito importante. Qual é digamos assim, a experiência que você quer produzir, né, para o espectador. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo uma videoaula. Faz sentido para mim mexer um pouco na composição do ambiente para que fique razoavelmente harmônico, porque o que eu estou querendo aqui trabalhar com vocês é a consolidação de um saber, né? Então, faz sentido. Faz sentido para você trabalhar, por exemplo, fazendo algum tipo de trabalho no chão da escola, algum tipo... As crianças costumam sempre levar para entrevista, embora a gente vai ver dentro do curso que não é a única possibilidade. Mas aí quando você vai lá fazer uma entrevista, pegando aquele exemplo da diretora, aí ela vai sentar ali e aí você vai, tipo assim, você pode mexer um pouquinho o computador pro lado de cá, sabe? O potinho com as canetas e lápis e um pouco de lado para poder abrir o espaço para ela poder ficar mais, né, diretamente enquadrada aqui e aí você chama a atenção, né, para a pessoa que está sendo entrevistada. Então, pequenos ajustes podem ser interessantes e vão qualificar o resultado final da sua imagem, tá bem? Bora para a próxima dica? Próxima dica aqui é o áudio. Pessoal, o áudio é uma questão quando a gente produz
audiovisuais dentro da escola, tá? Porque em geral a gente não tem os melhores equipamentos para isso, eles são caros, geralmente a gente não vai investir nisso no primeiro momento, né? Então é necessário a gente resolver, né? Vou colocar de outro jeito, vamos pensar um cenário ideal e um cenário em que a gente possa lidar com os recursos que a gente tenha à mão nesse momento, tá bem? Qual que é o cenário ideal? A gente ter equipamento que consiga, por exemplo, um microfone direcional, você pode pesquisar isso no Google, que pode ser inclusive acoplado no celular, tá? Ou pode ser um equipamento paralelo, né? Um equipamento que você use junto com o celular, né? A gente tem um Tascam, que é um equipamento que é tipo é do formato de um celular, mas tem um microfoninho saindo aqui para você poder gravar, e aí você pode conectar cabos e usar aquelas varas, né, que a gente com microfone direcional para poder apontar, enfim. O que é o microfone direcional? Ele consegue, tipo assim, focar a captação do som, assim, entendeu? Ele tem um eixo aqui de captação mais fechado, e aí ele consegue pegar exatamente a tua voz. Isso pode ser muito bom, por exemplo, num ambiente como a escola, que fica aquela gritaria de criança das outras salas, né? E aí você então tem um som ambiente muito ruidoso. E aí você, por exemplo, está precisando pegar a fala daquela pessoa. Então você usa um microfone direcional que vai conseguir focar no que a pessoa está falando, sabe? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é a gente usar a lapela. O que é o lapela? É aquele que a gente vê no jornal, né? Os jornalistas ou usam aquele microfone aqui, que é o direcional, ou então essa lapela que vem aqui, né? E aí, o que a lapela faz? Ela está mais próxima aqui, ela consegue pegar com mais proximidade, né? E, consequentemente, produzir um resultado, assim, um arquivo de som, né? Mais de melhor qualidade, sabe? A lapela não é tão cara, é possível comprar lapelas para celular, mas se você também não quiser investir, tem também uma segunda opção, que é você trabalhar com o próprio fone de ouvido. Então, você conecta o fone de ouvido no seu celular, coloca aqui na pessoa, mas aí a câmera tem que estar relativamente próxima, né? Porque senão o fone de ouvido não chega, né? Ou então você pode usar um segundo celular unicamente para gravar o som, e aí você pode se afastar um pouco mais e a outra pessoa vai estar lá vai estar lá falando para a câmera, mas vai ter um segundo celular conectado num fone de ouvido, e aí aquele fone, né, do fone de ouvido vai servir como lapela. Então essa é uma opção que pode te ajudar a qualificar o resultado final, né? Às vezes a gente usa, mesmo sem lapela, um segundo celular com aquele aplicativo de captação de áudio, né? Que tem muitos aplicativos ali, gratuitos inclusive, né? Que você pode baixar, ou tem celulares que tem um aplicativo nativo, né? De captação de áudio, e aí você deixa perto da pessoa, né? Por exemplo, eu estou aqui, vocês não estão vendo a mesa aqui embaixo, né? Tem uma mesa aqui. Eu poderia estar com o celular aqui embaixo de mim, né? gravando o áudio da minha fala aqui, para eu poder ter o arquivo de áudio da câmera que está me filmando, mas também um segundo arquivo de áudio para eu poder avaliar qual ficou melhor e eventualmente até compor com os dois, né? Hora usar um, hora usar outro, para eu poder ter um resultado bom. Porque, gente, arquivo de áudio ruim desqualifica totalmente o resultado final. Não do ponto de vista pedagógico, obviamente, né? Mas se você tem a intenção de promover uma experiência, né, de imersão no vídeo que você está produzindo, sabe? Aquela questão, né? Como é que você prende a atenção dos estudantes na videoaula? Mesmo na videoaula, né? Tem a ver com a qualidade audiovisual dos seus trabalhos, sabe? Tem a ver com outras coisas também, mas tem a ver com isso. E aí você, com uma atenção especial à qualidade do som, você vai qualificar muito a experiência que você está produzindo para o espectador, tá certo? Bom, acabei passando pelas opções, né? Pelas opções, os improvisos que a gente pode fazer, tá certo? Agora, tem outros improvisos que tem a ver com o próprio processo e podem te ajudar, como, por exemplo, você procurar um ambiente silencioso, o mais silencioso possível, sabe? Ou você, por exemplo, não posicionar o microfone, né? Seja o microfone da câmera oficial, digamos assim, seja um segundo celular, você pode posicionar de um jeito que o microfone não fique voltado para uma fonte de ruído muito grande. Então, por exemplo, eu estou no pátio da escola, lá na frente tem
um monte de criança fazendo barulho, então eu vou virar o microfone, né? Eu vou posicionar, vou estabelecer, vou criar um processo ali, um set de filmagem, né? Que vai direcionar a câmera para o outro lado, para que pelo menos eu minimize aqueles ruídos, sabe? Enfim, então são pequenas dicas aí para você se atentar, né, ao resultado final do som. Uma possibilidade também é você fazer um teste antes e depois escutar com fone de ouvido. Então produz uma imagem de 10 segundos, depois escuta com fone de ouvido para você verificar se o resultado do som está ficando bom, né? E uma outra dica também super importante é em relação ao vento, tá? Se você vai num lugar que tem muito vento, né, filmagens ao ar livre, principalmente em atividades que a gente sai da escola e vai dar uma volta no território, o vento pode realmente comprometer totalmente a sua imagem. Aí é similar àquele exemplo que eu falei da senhora de 100 anos, sabe? Você pode fazer todo um esforço para promover um encontro entre as crianças e pessoas ou grupos interessantes da comunidade, sabe? Quando chega ali, aquele encontro vai ser riquíssimo, só que você não vai ter o registro de qualidade para depois fazer algum tipo de trabalho com aquilo, porque o som ficou só assim, aí você não escuta nada, sabe? Então, muito importante, se atente ao vento, tá? Aí, do ponto de vista profissional, a gente tem o famoso cachorrão, que é aquele, não sei se já viram em cinema, depois vocês podem pesquisar isso na internet. Eu não tenho aqui para mostrar, mas uma cobertura, tipo uma camisinha de microfone, sabe? Peludona. E aí o vento bate nos pelos e não entra efetivamente no sensor, né, do som ali, né? E aí você evita que a produção daquele ruído no resultado final, né, do áudio. E tem os cachorrinhos também, que é o mesmo sistema, mas em microfones portáteis, que você inclusive pode acoplar no seu celular, tá bem? Então se quiser fazer um investimento, dá para fazer isso. Tem gente que usa espuma, sabe? Outras tentativas ali de minimizar o impacto do som diretamente no microfone, tá? Uma outra possibilidade é você se posicionar no momento da gravação de uma maneira que o vento não afete diretamente o microfone. Muitas vezes a gente está ao ar livre, embaixo de uma árvore, e aí é ali que vai ser mesmo. Então o que a gente pode fazer? A gente pega um lençol, por exemplo, uma camiseta, e estende e protege de fato o microfone. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Por isso, faça o teste. Então perceba de onde está vindo o som, né? Onde está vindo o som? Percebi. O vento, desculpa. Onde está vindo o vento? Aí você vai lá, posiciona de um jeito, bota algum tipo de anteparo que vai bloquear a inserção do som diretamente no microfone. E isso pode resolver o teu problema. Tá bem? Então, dicas básicas, tá? Depois a gente pode conversar mais a respeito. E por fim, vou trazer a última dica, que tem a ver com a edição, tá? Gente, é muito importante, mesmo que você ainda não saiba editar, a gente tem um curso só sobre edição, então eu não vou falar tanto sobre isso aqui, não está no escopo dessa aula, tá? Mas assim, mesmo que você não saiba ainda editar, experimenta. Baixa aplicativo de celular ou aplicativo gratuito para computador. Quando você for produzindo esses vídeos, né, você pode fazer de um jeito que não precise de edição. Por exemplo, trabalhar com pequenos... vou dar um exemplo. Umas professoras de uma escola que a gente já trabalhou fizeram um trabalho no Dia das Mães. E aí pediram que os estudantes produzissem, enfim, vídeos para as mães, etc. Né? E aí depois eles simplesmente colocaram todos os arquivos juntos e exibiram numa sessão de cineclube da escola. Então, é um tipo de trabalho que não demanda edição, sabe? Ou então a gente pode trabalhar de um outro jeito. Com algumas câmeras de celular permite que você comece a gravar, só que ao invés de você parar, você aperta o pause. E aí você vai montar na própria câmera. Ou seja, a sequência de imagens que você fizer vai acabar sendo codificada num arquivo de vídeo só. Então é como se houvesse ali uma montagem. Acabou sendo, né? Mas sem usar os recursos de edição, né? de um aplicativo de edição, e sem também a possibilidade de você alterar a ordem das imagens que você produziu, porque você fez ali sequenciadamente, utilizando essa opção de pausar a gravação. Tá bem? Agora, tudo bem, essa é uma forma de usar. Agora, se você quiser experimentar
né, a edição, baixa um aplicativo gratuito no celular, né? A gente vai dar umas dicas também depois e aí você experimenta, sabe? Por que isso é bom? Mesmo que você não queira se aprofundar nisso, porque você vai ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Isso vai te ajudar, inclusive, a qualificar as suas próximas experiências, né, de gravação de imagens e sons, entendeu? Bom, dicas rápidas em relação à edição. Se você usar aplicativo de celular, você vai ter mais agilidade, e tem muitos aplicativos que já têm recursos associados à produção em redes sociais, a compartilhamento para redes sociais, aqueles recursos que são muito próprios das redes sociais, sabe? Por exemplo, se você está fazendo um trabalho com os estudantes no canal do TikTok, você quer engajar os estudantes por ali, você sabe que eles gostam e tal. Tem aplicativos de edição que já tem recursos que já te facilitam muito, né, a produção de conteúdos dinâmicos e inserções de pequenas animações ou letreiros. E aí você vai produzir ali e compartilhar no TikTok ou no Instagram, sabe? Então, o celular tem esse benefício, assim, né, de você encontrar aplicativos que já são vinculados a certos usos que costumam ser hegemônicos, né? Bom, por outro lado, né, você vai ter menos opções de edição. Se você pegar tipo um Filmora, sabe, um aplicativo de edição que se pretende ser mais completo, né? Você vai ter ali alguns recursos bons, mas você vai ter limitações em termos de manejo do processo de edição, e ao mesmo tempo a compressão final do arquivo vai ser muito maior. Então, talvez seja suficiente para você postar em redes sociais e no YouTube, mas se você está prezando pela qualidade do arquivo final, aí é mais aconselhável que você baixe um aplicativo de edição no computador. Existem aplicativos gratuitos também, né? E trabalhe com ele no computador. Você vai ter mais recursos de edição, né? Dependendo do aplicativo que você pegar, você vai ter menos saída para esse tipo de conteúdo para as redes sociais e mais um foco no produto audiovisual em si que você está construindo, eventualmente para postar uma videoaula ou para fazer um trabalho mais elaborado. Pode ser até um filme escolar junto com as crianças, né? E aí você vai ter recursos mais focados, né, nessa direção, né, apropriados para esse tipo de trabalho. E a compressão, você vai poder configurar as configurações de compressão, e você vai ter um resultado final de maior qualidade, tá bem? Bom, fico por aqui com as dicas. Já foi um vídeo bastante longo e eu volto daqui a pouco para te mostrar. Eu vou fazer um pequeno tutorial sobre como trabalhar com o aplicativo de câmera do celular, tá bom? Então até a próxima, a gente já se vê.